entre uma seção e outra, né? E eu dividi a perda de carga em duas porções, né? Duas partes principais. Uma relacionada com o atrito que se desenvolvia entre o fluido e a tubulação, e uma outra porção, né, que se relacionava com o, o escoamento do fluido através de elementos acessórios do escoamento. Então, a gente falou que a gente tinha esses dois tipos de perda de carga, não é isso? A gente ia trabalhar com a equação da energia para o escoamento viscoso. Então, vou só colocar aqui nessa questão todas as fórmulas que a gente pode vir a necessitar, certo? E a gente tinha dito que essa perda de carga ela era dada em função do fator de atrito que era característico do regime do escoamento. Então, se a gente estava falando do escoamento em regime turbulento, eu tinha que buscar esse fator de atrito lá no diagrama de Moody, e se a gente estivesse falando de um escoamento em regime laminar, então bastava eu calcular o número de Reynolds e aí dividir, né? 64 por Reynolds seria o valor do fator de atrito. Então, nessa questão aqui, pode diminuir para a gente conseguir ganhar mais espaço e poder começar uma resolução aqui mesmo. Então, nessa questão, ele coloca assim: água a 10 graus Celsius, e aí ele dá as propriedades da água, né, massa específica e viscosidade, escoa de um reservatório grande para um menor através de um sistema de tubos de ferro fundido de 5 centímetros de diâmetro, como mostra a figura. E aí ele diz que eu devo determinar qual que é essa altura aqui, Z1, para uma vazão de escoamento de 6 litros por hora, certo? Então, eu vou fazer aqui o levantamento de tudo que a gente tem de informação, para a gente poder avaliar como que a gente pode estar fazendo esse cálculo, tá? Então, ele me dá massa específica e viscosidade do fluido. Ele me fornece também a vazão volumétrica de 6 litros por hora, então 6.000 ml por segundo. Um ml vale 1 centímetro cúbico, tá? Então, vou escrever isso aqui só para a gente deixar todo mundo nas mesmas unidades. 6.000 ml por segundo. E aí, a gente sabe que 1 ml, 1 centímetro cúbico, é 1 ml. Então, a gente pode fazer essa conversão assim, né, e obter essa informação em centímetros cúbicos primeiro, e depois transformar para metros cúbicos, ou a gente pode dizer que 6 litros por segundo e 1 metro cúbico tem 1.000 litros, certo? Então, isso aqui seria 6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, essa é a nossa vazão volumétrica, a massa específica do fluido, e ele dá
O diâmetro da tubulação, o diâmetro é 5 centímetros, e com isso a gente já consegue fazer alguns cálculos, né, estimar algumas coisas. Uma das coisas que a gente vai querer estimar é a velocidade com que o fluido escoa dentro dessa tubulação aqui. Por quê? Porque de posse dessa informação, né, eu posso estar calculando qual que vai ser a perda de carga principal para um dado escoamento. Posso estar usando essa informação também para estimar a perda de carga através dos acessórios. Então, a informação da velocidade com que o fluido escoa dentro dessa tubulação, ela vai ser importante para a gente, tá? Tranquilo? Então, de posse de vazão e diâmetro, eu consigo determinar qual que é a velocidade, certo? Quando ele pergunta aqui qual que vai ser a elevação para essa dada vazão, né, a gente vai ter que avaliar, né, como que se dá o escoamento do fluido através dessa tubulação, sabendo aí, ó, que ambos os reservatórios estão abertos para a atmosfera, não é isso? Então, a pressão no ponto P1, vocês concordam comigo que é a mesma pressão no ponto P2? Pressão que age sobre o ponto P1 é a mesma pressão que age sobre o ponto P2, certo? Então, a gente vai ter aí a cota do nível Z1, que a gente vai determinar, a cota do nível Z2, um valor aqui de altura, certo? E esses termos aqui, ó, de variação de velocidade, percebam que esses valores aqui de velocidade média 1 e velocidade média 2 se referem à velocidade média do fluido aqui nesse ponto 1 e no ponto 2, certo? Se esses reservatórios são grandes, né, então fácil a gente supor que essas velocidades com que esse nível aqui sobe ou que esse nível aqui desce, elas são muito pequenas, são velocidades baixas. Então, o termo de V1 e o termo de V2, eles vão ser, a gente vai trabalhar na realidade com essa variação de altura aqui, energia potencial, aí, sendo igual à perda de carga total no escoamento, certo? Então, o que a gente vai precisar na realidade para resolver essa questão é saber como que a gente vai calcular a perda de carga referente ao escoamento do fluido dentro dessa tubulação aqui, beleza? E aí, para fazer isso, a gente vai entender que essa tubulação, ela é formada por trechos em que o fluido só interage, digamos assim, diretamente com a tubulação, né, como esse trecho e esse trecho aqui, mas ter trechos em que o fluido vai estar interagindo com acessórios, né, uma entrada, um cotovelo, outro cotovelo aqui, uma válvula, outra região de saída. Então, a gente vai contabilizar essa perda de carga aqui em termos da perda de carga principal e da perda de carga nos acessórios, cada um deles, certo? Bora.
Um minutinho, pessoal. Então, a gente tem como calcular essa perda de carga daqui, através dessas informações, né, de comprimento de tubulação e diâmetro, para a gente determinar qual que vai ser a perda de carga principal, e os coeficientes, né, de perda para cada um dos acessórios, eles são fornecidos na própria questão, certo? Então, para que a gente possa fazer isso, a gente vai primeiro calcular qual que vai ser a velocidade média desse escoamento, né? Perceba que essa é a velocidade média do escoamento dentro da tubulação, e ela é dada justamente pela razão entre a vazão e a área do escoamento. Então, 6 vezes 10 a menos 3, dividido por I 0,05. Então, isso aí dá um valor de velocidade. Alguém já fez essa questão? Sabe quanto que isso aqui dá? Pode me ajudar? Isso aqui daria uma velocidade do escoamento de 0,5153 metros por segundo. Certo? Com esse valor de velocidade, a gente pode calcular o número de Reynolds. Então, Reynolds é por velocidade D sobre a viscosidade do fluido. Por que eu preciso calcular o número de Reynolds? Porque eu não tenho como calcular o fator de atrito se eu não souber qual que é o regime de escoamento. Tá? Então, isso aqui seria então, 999,7 vezes a velocidade vezes o Camila, diâmetro. Camila, Oi, esse valor de velocidade eu fiz aqui deu 3,06. pode ser que eu tenha errado. Pode ser. Faz mais sentido. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Então, 5 vezes 10 a menos 2, que é o diâmetro, né? Ao quadrado. Ah, eu acho que eu não elevei ao quadrado. Dividido por 4 vezes π. E aí, 6 vezes 10 a menos 3 dividido por isso. É isso mesmo, dá 3055, não é isso? Amém, Senhor. Muito obrigada.
E aí a viscosidade do fluido, 1,307 vezes 10 a menos 3. Então, a gente ficaria com a velocidade vezes 0,05 vezes 1 vezes 999,7, dá 152,7, dividido por 1,307 vezes 10 a menos 3. E aí, esse escoamento aqui produziu um número de Reynolds de 116.865,3. Então, a gente pode ver que esse escoamento aqui, ele vai ser turbulento, certo? Turbulento. Deixa eu dobrar aqui esse slide para a gente poder ficar com mais espaço, tá? Então, nós calculamos a velocidade do escoamento, calculamos o número de Reynolds, então vimos que esse escoamento é um escoamento turbulento. Ótimo. Escoamento turbulento, velocidade eu já sei, significaria que eu poderia já usar aqui, talvez, a expressão para calcular as perdas, né? As perdas de carga principal e nos acidentes. Só que eu preciso, para calcular essa perda de carga principal, determinar quem que é o fator de atrito para esse escoamento. E como que a gente vai fazer isso? Ele dá a informação, ó, de que os tubos, eles são de ferro fundido. Então, quando a gente vai lá no diagrama de Moody, ou em alguma tabela, né, ele diz, ó, o ferro fundido tem rugosidade de 0,26 milímetros. Então, a rugosidadezinha E do ferro fundido vale 0,26 vezes 10 a menos 3 metros. Essa informação vale para o ferro fundido. Vou colocar aqui, destacando isso. A informação aqui dessa rugosidade da tubulação de ferro fundido, então a gente vai poder calcular a nossa rugosidade relativa, né? Então, a rugosidade relativa é a razão entre esse Ezinho, né, e o diâmetro da tubulação. Oh, meu Deus. Então, seria aí a relação entre 0,26 vezes 10 a menos 3, dividido pelo diâmetro da tubulação, 0,05 metros. Pronto. Para mim, isso produziu o seguinte resultado, 0,0052. Confere aí com vocês. Então, de posse dessa informação, que seria o nosso regime de escoamento, e da rugosidade relativa da tubulação, então a gente vai poder trabalhar com o diagrama de Moody para fazer a nossa determinação do fator de atrito do escoamento. Então, isso aqui vale 1,16 seria 1,2 vezes 10 elevado a quinta, certo? 1,2 vezes 10 a quinta. Então, a gente vai entrar com essas duas informações lá no gráfico de Moody. 1,2 vezes 10 a quinta e rugosidade relativa de 0,005. Então, se a gente pegar aqui o gráfico, né, relativo
ao gráfico de Moody, né, gráfico do fator de atrito, a gente tem aqui, ó, nesse eixo horizontal, o número de Reynolds e no eixo vertical a rugosidade relativa. Então, perceba, ó, que o final do escoamento laminal tá dando, seria essa linha aqui vertical, seria próxima aí de 2 vezes 10 à terceira, 2.300, não é isso? Então, aqui é 2 vezes 10 à terceira, aqui seria 10 à quarta. 1 vezes 10 à quarta, 2 vezes 10 à quarta, 3 vezes 10 à quarta, trarará, 10 à quinta. 1,5 vezes 10 à quinta, 2 vezes 10 à quinta. Então, a nossa informação do número de Reynolds está justamente aqui, né? 1, cadê? 10 à quinta, 1, um pouquinho, vezes 10 à quinta. É essa mesma a nossa linha, 9, 9,5, é 10, 10 à quinta. E aí, ó, para o valor de rugosidade relativa de 0,05, eu estaria entre essas duas linhas, né? Essa curva aqui, que é a curva de rugosidade relativa de 0,06, e essa curva daqui, que seria a referente ao 0,04. Então, se você pegar e interpolar mais ou menos essa curva, né, a gente teria algo como, sei lá, algo assim. Perdoem aí a coordenação motora aí da professora, mas seria algo mais ou menos assim, eu acredito. E aí isso produziria um fator de atrito aí próximo de 0,03. Percebam que ainda que a gente erre um pouquinho aqui, a gente não chegaria nem a esse próximo, essa próxima medida aqui, né? Então, ficaria realmente bem mais próximo de 0,03 do que 0,032, por exemplo. Seria o intervalo aqui. Então, 0,04 aqui, 38, 36, 34, 32. Então, o valor de 0,031 seria um fator de atrito adequado para para o nosso caso, tá? Então, com essas duas informações, a gente obteve aí do diagrama de Moody o fator de atrito 0,031, aproximadamente, né? E aí, com essas informações, pessoal, a gente pode fazer o cálculo da perda de carga principal e o cálculo das perdas de cargas nos acidentes, tá? Eu vou apagar aqui metade dessas coisas, que já não servem mais para a gente agora, e deixar realmente só o que nos interessa. As informações de velocidade e de fator de atrito, né? E o diâmetro dessa tubulação. Com essas informações aqui, então a gente já vai poder calcular todas as perdas referentes a esse escoamento. Então, veja que perda de carga principal, ela se refere a todos os trechos, né, como eu falei para vocês, de tubulação, onde a gente tem esse atrito do fluido com a tubulação. Então, o fator de atrito que a gente calculou foi de 0,031, né? Eu teria que multiplicar aqui pelo comprimento da tubulação e dividir pelo diâmetro da tubulação. Vocês acham que eu usaria nesse caso aí o valor de comprimento de 80 metros, né, só essa distância horizontal aqui, ou eu deveria incluir esse valor aqui de 9 metros? O diâmetro vezes a velocidade ao quadrado, então 3,055 ao quadrado, por 2.
Menino, como esse bicho está cheio de 9 horas. Então, pessoal, o adequado para a gente seria usar aqui nesse item de comprimento da tubulação os 89 metros de tubulação. Por quê? Porque quando a gente estava falando sobre perda de carga, a gente viu que ela independia da orientação da tubulação. Então, se ela é referente somente ao atrito do fluido com a tubulação, ela independe da orientação dessa tubulação. Então, se ela está vertical, horizontal, qualquer forma, o termo referente somente ao atrito, ou seja, a perda de carga principal, ela independe dessa orientação. Então, 0,031 vezes 89 dividido por 0,05 vezes 3,055 ao quadrado dividido por 2. Então, isso aqui produz para a gente um valor de 257,5257,5. E aí, que unidades que a gente tem aqui? Né? As unidades seriam referentes ao termo de velocidade, né? Então, energia por massa. Velocidade ao quadrado, a gente já viu que era a mesma dimensão que energia por massa, mas eu vou deixar aqui dessa forma, para não causar confusão. Tá? E aí, as perdas de cargas nos acidentes referem-se aos coeficientes, né, de cada um desses acidentes. Perceba que o fluido, a gente calculou essa velocidade média em todas as seções do escoamento. Então, se eu for somar aqui o termo da entrada de borda viva com o termo da perda de carga no cotovelo padrão, etc., etc., todos esses termos, eles vão estar multiplicados pela mesma velocidade média ao quadrado. Então, a gente pode fazer um somatório de todos os coeficientes de perda e multiplicar pela velocidade média do escoamento em todo o trecho. Então, seria 0,5 referente ali à entrada, mais 0,3 referente ao cotovelo frangeado aqui na parte de cima, outro 0,3 referente ao cotovelo aqui da parte de baixo, mais 0,2 referente ali à válvula de gaveta totalmente aberta e mais 0,9 aí contabilizando a região de saída. E aí a gente pode multiplicar isso tudo pela velocidade média do escoamento e dividir por 2. Engraçado esse negócio está fazendo aqui com essa vírgula, viu? E aí a gente consegue ver que essas perdas nos acidentes seriam da ordem de 0,5 com 0,3 com 0,3 com 0,2 e mais 0,9, 2,2 vezes a velocidade média ao quadrado dividido por 2. Então, esse termo aqui corresponderia a aproximadamente isso daqui, certo? Então, a gente consegue ver que a perda nos acidentes, ela realmente é menor do que a perda principal. Isso é válido para a maioria dos casos, tá? Seguinte, com isso aqui eu acabei a questão? Não, não acabei. Por quê? Porque ele quer que eu determine a altura desse nível aqui, né? E aí a gente disse que G delta Z, ai meu Deus, cadê? G delta Z era igual à perda de carga total, ou seja, era igual à soma dessa perda de carga principal com a perda de carga nos acessórios. Então, com isso, a gente vai conseguir determinar qual que vai ser esse valor aí de Z1, certo? O termo de GZ2 passa para o lado de cá, GZ2,
E aí a gente pode dizer que Z1 vai ser dado por isso aqui tudo, dividido por G. Então, a gente teria 257,5 mais 10,27 mais 9,8 vezes 4, tudo isso dividido por 9,8 para ser a nossa a nossa altura desse nível aí. 257,5, 10,27. 31,32 metros. Beleza? Como é que ficaram aí com essa resolução da questão? Deu tudo certo até agora? O procedimento, como é que faz, etc. Todos tranquilos? Qual que é? Mas tem dizendo qual é o fluido? Tem dizendo qual é a temperatura que o fluido está? Se tiver dizendo qual é o fluido, você pode buscar numa tabela. Então usa como se fosse água a 25 graus Celsius. Se ele diz que é água, você já pode usar essas informações. Tá? Se ele desse a temperatura, você já usava a informação mais, digamos assim, mais completa, né? Ia numa tabela, naquela temperatura, e obtinha os dados de massa específica, etc, etc. Mas se ele diz só qual é o fluido, e você tiver acesso, né, a uma tabela, você já vai lá e pega esses dados, tá bom? Sobreviveram até agora, todo certo, tudo bem? Tranquilo, né? Então, meu povo, isso aí é, digamos assim, é o passo a passo que a gente vai fazer na maioria das nossas questões aí de perda de carga, tá certo? Aí, o que que acontece, né? A gente pode resolver, inclusive, essa mesma questão determinando o fator de atrito, ao invés de usando o diagrama de Moody, usando uma correlação como essa daqui, de Colebrook, né, para poder fazer essa estimativa. E aí vocês podem fazer e ver se deu diferente ou não, qual que foi a diferença de usar um método ou outro, tá? O que que acontece? Como eu falei para vocês, né, no começo dessa unidade, quando a gente fala em gastar energia, perder energia do escoamento, em decorrência dos efeitos de viscosidade do fluido, significa que a gente vai ter que, de alguma forma, recompensar esse fluido em termos de energia para que ele continue escoando, certo? Então, de maneira prática, a forma que a gente tem de manter esse fluxo, apesar das perdas, é usando uma bomba, né? E aí, o que que a bomba faz? Ela recebe o fluido que já está numa pressão mais baixa, esse fluido, ele recebe a energia mecânica da bomba e ele ganha, né, converte essa energia em termos de pressão aqui na saída, e aí ele consegue manter-se escoando, né? Quando a gente faz análise desses equipamentos aqui, na disciplina de mecânica dos fluidos, então a gente geralmente considera que eles são equipamentos operando em regime permanente, que são adiabáticos, ou seja, eles não transferem calor para o fluido. Tá? A operação não transfere calor para o fluido. Tá? Então, a gente poderia também aplicar a equação de conservação da energia para o fluido que está escoando entre essas seções aqui
de entrada e saída da bomba, né? Considerando que o escoamento ocorre em regime permanente, e que ele seja aí justamente adiabático. Opa, esse meu corte ficou meio esquisito, quase que eu pego o termo da transferência de trabalho, né? E aí, se ele não transfere calor, né, e não modifica aí justamente a energia interna do fluido, então a gente consegue ainda mais simplificar essa equação para representar justamente o trabalho desenvolvido pela bomba sendo igual ao fluxo máximo de fluido através do equipamento, né, vazão máxima aqui, vezes os termos referentes às propriedades desse fluido na seção de entrada e seção de saída, tá? Só que o que acontece é que em muitos casos, né, vou voltar para cá, em muitos casos a gente não tem cotas muito grandes de elevação, essa é uma bomba, né, não é, sei lá, um equipamento do tamanho do universo, é pequeno, então esse ΔZ aqui é desprezível. E se o diâmetro da tubulação de saída ele for o mesmo diâmetro da tubulação de entrada, então, pela conservação da massa, essa velocidade na seção de entrada tem que ser igual à velocidade na seção de saída. Dessa maneira, a gente teria o trabalho desenvolvido pela bomba sendo representado pelo produto da vazão mássica do fluido vezes a diferença de pressão entre a entrada e saída da bomba, né, o ΔP da bomba, dividido pela massa específica do fluido, certo? E aí a gente já tinha dito, né, antes, que esse termo ΔP sobre ρ representava para a gente a perda de carga principal, lembram disso? Então, a gente pode avaliar, digamos assim, a altura de carga que a bomba fornece ao fluido, a potência, a altura de carga que essa bomba fornece ao fluido, como a razão entre a potência dessa bomba e a vazão máxima com que esse fluido está escoando, certo? E percebam, né? Aqui a gente consegue ver claramente que a bomba, ela fornece energia para o fluido na forma de pressão, e não de energia cinética do fluido, né? Então, existem regiões da bomba em que esse fluido tem uma velocidade maior, mas ao sair da bomba, se a gente tem essa condição, né, diâmetros de entrada e saída iguais, as velocidades do fluido na entrada e na saída são iguais. Então, é um equívoco a gente imaginar que o fluido ganhou energia cinética. Ele não ganha significativamente energia cinética. A gente fala em um ganho de energia na forma realmente de pressão para esse fluido. E aí, como a bomba é um elemento que funciona, né, a partir de um combustível ou de energia elétrica, então ela também tem um grau de eficiência. E a gente mede a eficiência de uma bomba como a razão entre a potência que ela fornece ao fluido, né, seria a potência da bomba, a potência fornecida ao fluido, e aquela que é requerida para que ela funcione, certo? Então, a eficiência da bomba é a razão entre a potência que ela fornece ao fluido e aquilo que eu gasto para fazer com que ela funcione e forneça essa potência para o fluido. E aí, veja só, quando a gente estava falando daquela equação de conservação de energia contabilizando os efeitos viscosos, né, ela tinha sido formulada para um caso em que, entre as seções 1 e 2, eu não tivesse a presença de equipamentos, ou seja, eu não contabilizasse os trabalhos de eixo. Porém, se eu quiser incluir esse elemento entre as seções 1 e 2, né, eu posso incluir essa energia que a bomba fornece ao fluido como uma perda de carga negativa, né? Já que ela adiciona energia ao fluido, então ela pode ser entendida como uma perda de carga negativa, certo? Então a gente poderia usar uma expressão como essa, tá bom?
Dúvidas até agora? Todos sobrevivendo? Como eu tinha dito no começo, pessoal, eu vou só, antes da gente fazer uma outra questão de bombas, e aí a gente pode, inclusive, fazer hoje mesmo, eu queria só dar um adiantamento com respeito a essa parte de escoamento externo, certo? É uma parte mais qualitativa que a gente vai tratar, né? Não, a gente não entra em muitos aspectos de quantificação de alguns efeitos do escoamento viscoso externo, né? Mas com isso a gente já fica aí, digamos assim, mais livres para trabalhar só com exercícios amanhã e nos dias seguintes, tá? Jeremias, eu falei aqui com os outros professores, eles disseram que ainda não chegaram num consenso de qual horário que vai ser a prova para as pessoas que não vão poder fazer a prova no sábado, tá? Então, eu sei que você estava imaginando que ela seria amanhã, mas ainda eles não chegaram ainda a um consenso com o restante das pessoas que também manifestou o interesse em não fazer a prova no sábado, tá? Bom, entenderam aí mais ou menos a ideia dessa história de bomba adicionar energia ao fluido, ser considerado uma perda de carga negativa? Às vezes dá um tilt aí na cabeça da pessoa que não quer assimilar esse negócio. Como é que ficou aí para vocês? Tudo bem? Bom, então, pessoal, só para a gente finalizar o nosso conteúdo aqui de escoamento viscoso, né? Quando a gente estava falando até agora, a gente estava falando do escoamento viscoso interno, né? De fluidos incompressíveis, mas interno. Então, eles eram aí confinados aí por um contorno sólido, né? Que dizia qual era a orientação, para onde que esse fluido tinha que ir. Quando a gente fala de um escoamento externo, que é o caso agora, esse fluido ele vai escoar livremente. Então, não existe limitação, nenhuma orientação que as paredes imponham a esse escoamento. Então, a gente pode imaginar esse escoamento ocorrendo sobre uma placa plana, aerofólios, carro, qualquer objeto que está imerso numa massa fluida, ele entra no caso de um escoamento externo, né? O fluido escoa externamente a esse objeto. E aí a gente pode pensar, né, escoamento através de aeronaves, em pás de turbinas, automóveis, chaminés, vários são os exemplos que a gente pode estar usando esses conceitos para estudar. Então, se eu vou agora estudar como que ocorre, qual é o efeito de eu dar um chute numa bola de um jeito ou de outro, né? O povo chama de três dedos, né? Eu não sei direito. Se eu chuto assim ou assado, o que é que isso vai influenciar no escoamento aí dessa bola, né, no movimento dessa bola. Então, a gente pode fazer uma análise desse problema através da ideia de um escoamento externo viscoso, tá? Então, quando a gente falou do caso invícido, né, no caso sem viscosidade, a gente podia imaginar que o fluido ele vinha, né, com uma dada velocidade, que a gente podia considerar um perfil uniforme, né? E aí, se ele encontrava um contorno sólido, então ele chegava aqui a um ponto de estagnação, então ele atingia a velocidade igual a zero, e como esse fluido ele era não viscoso, né, a gente tinha aí regiões em que, então, nesse ponto de estagnação aqui, a pressão, ela ia ser máxima, né, a gente pode pensar isso na perspectiva da equação de Bernoulli, aqui rapidamente para 1 sobre mais PV1
ao quadrado sobre 2, isso seria, né, como é previsto através da equação de Bernoulli, a energia mecânica de um fluido. Então, se eu não tiver variações importantes de elevação entre dois pontos, como o ponto A, do ponto A para o ponto B, então, se esse fluido chega numa condição de velocidade igual a zero, aqui no ponto A, então, a pressão dele aumenta, né? E aqui, ó, do ponto A para o ponto B, a gente percebe que a gente tem essas linhas de corrente, ó, se tornando mais próximas umas das outras. Então, a gente consegue ver que aqui a velocidade do escoamento seria maior, né? Então, seria uma zona de menor pressão. E aí, no caso do escoamento não viscoso, lindamente essas coisas retornariam, né, para a sua configuração inicial, e eu teria um ponto equivalente a esse ponto A na saída, né, na região posterior desse elemento, tá? Porém, a gente sabe que no caso viscoso, não é bem assim. A gente tem o desenvolvimento de uma camada limite, como a gente tinha conversado anteriormente, né, no começo dessa parte do escoamento viscoso, ainda aqui interno, a gente falou que uma vez que o fluido viscoso entrava em contato com um objeto sólido, se desenvolvia ali uma camada limite, justamente era a viscosidade que fazia essa passagem de informação, né, de que ali existia um contorno sólido para as camadas sucessivas de fluido, né. Então, esse fluido que estava escoando sobre esse contorno sólido, ele ia formar essa camada limite, né? Existiria a viscosidade, seria o agente envolvido nessa transmissão dessa informação de que ali existia o contorno sólido, né? De maneira que a viscosidade ia agir desacelerando essas camadas do fluido, e a cada posição posterior, né, a cada posição sucessiva que eu avaliasse aqui ao longo dessa placa plana, né, a gente teria mais e mais fluido sendo perturbado pela presença dessa placa, né. E aí, dentro da camada limite, a gente falou que era a região em que esses efeitos viscosos, eles estariam, digamos assim, confinados, né. Seria a região do escoamento em que eu verificaria realmente a presença desses efeitos de viscosidade. E aí, esse efeito de viscosidade é que geram, né, gradientes de velocidade entre as camadas do fluido, certo? Se a gente observar, for pensar a respeito do número de Reynolds que caracteriza o escoamento, a gente tinha, né, que Reynolds era um adimensional que era produzido pelo produto. Rho, V, uma característica de geometria, né, um diâmetro, um comprimento, alguma coisa, dividido pela viscosidade do fluido, né. Então, da mesma forma que a gente tem um número de Reynolds, uma faixa de número de Reynolds, em que ocorre a transição entre escoamento laminar e turbulento, né, de um fluido escoando aí dentro de uma tubulação, a gente também tem um Reynolds, um número de Reynolds, que vai caracterizar a região de mudança da característica desse desenvolvimento da camada limite, tá? Então, geralmente se considera que a transição de uma camada limite laminar para uma camada limite turbulenta ocorra em Reynolds na faixa de 10 à quinta, 5 vezes 10 à quinta, a 3 vezes 10 à sexta. E aí a gente consegue ver, ó, que justamente nessa região aí de transição, a gente percebe que essas linhas de corrente, essas camadas do fluido, elas começam a se perturbar, e em seguida, né, já na camada limite turbulenta, até muita mistura entre essas camadas de fluido, tá? E aí, tudo o que você imaginar pode estar afetando essa transição dessa camada limite, laminar e turbulenta. Desde a presença de um gradiente de pressão, desde a rugosidade da superfície, transferência de calor, atuação de força de campo,
perturbações na própria corrente livre. Tudo isso pode estar afetando essa transição de uma camada limite laminar para uma camada limite turbulenta sobre uma superfície, certo? E para que isso vai ser importante para a gente? Porque essas regiões de camada limite laminar e turbulenta estão relacionadas com os efeitos de separação do escoamento, com a formação de esteira viscosa e outras características que a gente busca evitar quando se deseja, né, minimizar os efeitos de atrito, né? Porque nessas regiões a gente vai ter muita mistura, a gente vai poder estar estando sujeito a gradientes de pressão adverso. Então, isso daí vai estar, digamos assim, sendo indesejado em alguns casos, tá? Então, a gente sabe que a camada limite turbulenta, ela vai crescer mais rapidamente que a camada limite laminar, certo? Da mesma forma que a gente viu para o escoamento interno, ocorre também para o escoamento externo. E aí, o que acontece é que, uma vez que esse fluido que estava escoando aqui com uma dada velocidade uniforme, né? Se esse fluido entra em contato aí com um elemento, ele vai sim passar por um ponto de estagnação quando ele atingir uma velocidade zero aí nesse ponto. Porém, diferente do caso não viscoso que a gente tinha descrito antes, no caso viscoso, ocorre o início da formação dessa camada limite sobre o elemento, certo? E em determinado ponto ela vai fazer a transição, né, do escoamento de camada limite laminar para o escoamento de camada limite turbulenta, certo? Isso vai ocorrer tanto na parte acima quanto na parte abaixo desse aerofólio. E a gente pode analisar esse processo similarmente ao que aconteceu lá no caso não viscoso. Então, se a gente tinha falado, só voltar aqui rapidinho. Se a gente tinha usado qualitativamente, né, a equação de Bernoulli para descrever, Cacilda, para descrever o escoamento entre dois pontos no escoamento invícido, né? Se novamente a gente considerar que não haja grandes diferenças de cotas entre, por exemplo, o ponto A e o ponto B, a gente pode ver que no ponto A, novamente, como isso aqui é um ponto de estagnação, então a velocidade é zero, de tal forma que a pressão ela fica sendo máxima. Do ponto A para o ponto B, essa pressão ela vai diminuindo na medida que esse fluido vai ganhando velocidade, certo? Eu devia ter isso igual para os outros slides. Depois do ponto B, então se vocês forem analisar aqui a seção livre para o escoamento do fluido, né? Aqui no ponto, vamos pensar sobre essa área aqui, né? Aqui a gente tinha uma área disponível para o escoamento, e após o ponto B, devido à geometria do corpo, ó, a gente tem uma área bem maior disponível para esse escoamento. Então, geralmente não, sempre, quando a gente aumenta a área da seção do escoamento, a gente promove uma diminuição da velocidade do fluido. Se eu diminuir velocidade, significa que eu estou aumentando pressão, certo? Então, eu aumento a pressão nessa direção do escoamento. Ou seja, ele vai estar sujeito ao que a gente chama de um gradiente adverso de pressão, certo? E aí, algumas camadas do fluido, elas vão estar sendo levadas ao repouso em decorrência desse gradiente adverso de pressão, e aí a gente tem a separação do escoamento do fluido da própria
do próprio aerofólio, certo? Então, não sei se eu vou conseguir reproduzir esse vídeo aqui, tá? Então, esse vídeo é de experimentos de descolamento de camada limite em um aerofólio, tá? E aí ele começa, ó, a inclinar. Se aqui o corpo está nessa inclinação, a gente tem, ó, a formação da camada limite nessa região branca, tá? E aqui já existe uma região de esteira na região posterior ao corpo. E na medida que esse corpo ele é mais e mais inclinado, percebam que essa região de esteira, ó, separamento do escoamento do fluido em relação ao aerofólio, ele vai ocorrer antes, né? Então, vai existir um ângulo ideal para esse escoamento, obviamente, mas também vai existir um ângulo que realmente todo o fluido passa por sobre esse elemento sem causando uma forte recirculação de fluido, né? Então, a gente vai ter uma esteira viscosa bastante forte, tá? Esse vídeo, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês qual é. Só um minutinho. Essa não é a minha conta. Deixa eu ver se eu acho aqui. É esse aqui. Então, veja só. Na hora que ele vai a mudar o ângulo de ataque, ó, essa parte aqui de separação e de esteira do escoamento, ela vai se tornando cada vez mais importante. Certo? Beleza? Aí o que que acontece, né? Sempre que for existir um movimento relativo entre um corpo sólido e um fluido viscoso, então a gente vai ter o surgimento de uma força, certo? Essa força, obviamente, ela vai depender de muitos fatores. A velocidade com que esse fluido está escoando, quais são as propriedades físicas desse fluido, qual a forma desse objeto, né? E conforme esse fluido for escoando em torno desse corpo, a gente vai ter a geração de tensões. Geralmente se trabalha nessa perspectiva através de fluidodinâmica computacional, realmente, né? Então, tem os softwares aí, a gente trabalha na parte lá dos escoamentos dos elementos aeroespaciais com o software da ANSYS, né? A gente trabalha com o Fluent para fazer essas simulações. Tá? E aí, o que acontece? Essas tensões que forem sendo geradas aqui nessas áreas, né, em decorrência desse movimento relativo, a gente vai decompor, né, em tensões tangenciais, que vão ser referentes aos efeitos viscosos, e tensões normais, que vão ser devido à pressão, da mesma forma que a gente fez anteriormente na vida da gente toda aqui de mecânica dos fluidos, certo? Então, se eu tiver um elemento que está aqui submerso e ele está sujeito a uma força resultante, eu posso, primeiro, decompor essa força em um componente vertical, perpendicular ao escoamento, e um componente na direção do escoamento. E a gente pode também entender que cada uma dessas forças, né, ela é uma composição das tensões normais e das tensões cisalhantes que atuam sobre esse corpo, certo? Então, essa força resultante que atua sobre o objeto submerso,
a gente diz que ela é a soma da força de arrasto, que é essa força aqui, atuante na direção do próprio escoamento, mais uma componente de sustentação. Então, a força de sustentação, ela é essa força perpendicular ao escoamento, certo? E como é que eu calculo quem que é arrasto, quem que é sustentação para um dado corpo, certo? Se a gente pegar aqui esse aerofólio, né, e for considerar a ação da pressão sobre ele, a gente sabe que a pressão, ela sempre vai estar agindo na direção normal, né? Então, se a gente tem uma dada seção... Opa, meu Deus, peraí. Esse desenho ficou muito troncho. Deixa eu tentar deixar melhor aqui. Se a gente tem uma dada seção da curvatura aqui do corpo, como essa que está destacada aqui, né? Ela tem uma dada inclinação aqui. Essa inclinação do corpo vai formar um ângulo com a direção normal, não é isso? Então, a componente de força de pressão está sempre alinhada com a direção normal. Então, a força referente à pressão, na direção do lift, né, na direção da sustentação, que é a direção, no caso aí da figura, para cima, né? Então, ela está se relacionando com esse ângulo aqui, θ, através do seno desse ângulo. Então, eu tenho aqui esse ângulo θ, seno desse ângulo é cateto adjacente pela hipotenusa. Cosseno desse ângulo θ aqui, cateto... Peraí que eu tô ficando doida? Cosseno, cateto adjacente, né, pessoal? O seno desse ângulo é cateto. É isso mesmo? Vamos lá. Tô falando certo? Eu tô acreditando que tô. Vamos lá. Então, a gente vai poder estar representando, por exemplo, para a direção aqui da sustentação, essa força... Deus. Eu vou poder estar representando a força referente à componente de pressão como o produto pressão vezes área referente ao seno do ângulo. E já a componente de tensão cisalhante vai estar se referindo ao cosseno desse ângulo aqui. Perceba que o ângulo que está sendo tratado aqui, ó, é esse ângulo que a normal faz com o elemento, com o corpo, tá bom? Então, a gente pode avaliar como que aconteceria, como que seria a força de arrasto se a gente estivesse tratando com dois tipos de placas, né? Placas planas. Uma placa plana horizontal e uma placa plana vertical, certo? Se a gente estiver trabalhando com a placa plana horizontal, consegue ver que o ângulo aqui entre a normal e o corpo é um ângulo de 90 graus? Então, cosseno de 90 é zero. Assim, a força de arrasto ela vai ter contribuição somente dos efeitos de cisalhamento. Se, por outro lado, a gente tiver no caso oposto, né, dessa placa ser vertical, então, o ângulo formado aqui entre o escoamento, né, e a normal é de 0 graus. Então, seno de 0 graus é zero, e a componente do arrasto será somente referente à pressão. Então, a gente divide, né, na realidade, a força de arrasto em duas componentes principais, o arrasto de atrito e o arrasto de pressão, certo?
E aí, para a gente calcular essa força de arrasto, como isso não é um problema simples, né, da gente fazer analiticamente, é dificílimo da gente conseguir, na maioria dos casos, então a gente faz o uso de coeficientes, né, de, novamente, análise dimensional. Então, a força de arrasto, ela é dada através da relação entre, o coeficiente de arrasto, perdão, é dado pela relação entre a força de arrasto e essa força aqui referente ao escoamento do fluido, né? Percebam que a gente geralmente tratava isso aqui como um coeficiente de energia cinética, certo? Multiplicado pela área. Mas que área que seria essa, né? A área, digamos assim, que o fluido V para o escoamento seria a área paralela à direção do movimento, quer dizer, a área perpendicular ao movimento do fluido. O arrasto é essa força que atua na direção paralela, né? Mas a área que a gente contabiliza aqui no cálculo do coeficiente de arrasto seria a área que esse fluido vê, né, do elemento que está sujeito ao escoamento. Então, seria a área frontal, digamos assim. Similarmente ao que se faz para o caso do arrasto, a gente tem o desenvolvimento de um coeficiente de lift, né, um coeficiente de sustentação para a gente poder estar mensurando essa força de sustentação. Então, sendo a força de sustentação essa força na direção normal ao escoamento, o coeficiente de sustentação também vai se dar pela razão da força e a carga aí de energia cinética, né, desse escoamento, vezes a área que o fluido vê, essa área frontal do objeto submerso. Beleza? Pessoal, em termos de matéria e conteúdo, seria isso, tá? E aí a gente, hoje é terça-feira, então a gente tem quarta, quinta e sexta para fazer vários tipos de questões para a prova no sábado, tá certo? E aí a gente arrocha. Dá certo. Beleza?